Demetrios Ribeiro, para mim, é uma história muito importante, porque foi aqui que eu me criei, aqui que eu nasci, morei em João Neiva, agora faz 3 anos que eu moro aqui. E para mim esse lugar aqui é um paraíso, como eu sempre falo, é um paraíso. E religiosamente falando, porque eu sou muito católico, muito mariano, quando eu venho aqui de dia, aqui no pátio da igreja católica, aqui eu encontro que você tem com Deus, esse silêncio, esse verde, né? E você sente muito a presença de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, porque eu sou muito mariano. E aqui é um lugar assim, calmo, para você passar o final de semana. Aqui, se você quiser fugir do barulho da cidade grande, você vem para cá, porque aqui é um lugar que eu aconselho você passar, você visitar. Aqui é um paraíso, é um lar para a gente morar. Foi difícil aquele início, como foi difícil para aquela gente se instalar ali, começar, fazer todas aquelas obras. Então, um italiano, ele fazia tudo, ele fazia a própria casa, ele plantava, ele colhia, ele fazia as máquinas de beneficiamento de café. Então era uma coisa diferente do que se conhecia, por exemplo, quando os portugueses vieram para cá, não tinha essa organização. Os italianos, quando veio a imigração italiana, eles fizeram tudo isso. Na própria comunidade, o núcleo Demétrio Ribeiro, já veio uma imigração organizada. Vieram profissionais, comerciantes, dentistas, médicos, enfim, pessoas que deu para chegar ali e organizar um núcleo como era desejado pela própria autoridade da época, né? Olha, Negro Orestes, ele era um italiano que veio junto com os outros e ele tinha um pouco mais de dinheiro do que os outros e ele era um agrimensor. Lá na Itália ele já fazia isso, então ele veio e aqui ele foi oferecer os serviços dele para o governo para demarcar terras. Então ele demarcou aquelas terras lá e Demétrio Ribeiro cresceu. Demétrio Ribeiro era um local muito progressista. E Demétrio Ribeiro, olha, ele teve tudo antes de João Neiva. Teve energia elétrica, teve telefone, teve fábrica de cerveja, tinha farmácia com farmacêutico formado. Tinha tudo lá. Demétrio Ribeiro era um lugar tão evoluído que em 1920 já havia jornal, luz elétrica e telefone. Demétrio Ribeiro para João Neiva. Mas infelizmente Demétrio Ribeiro não pôde ir à frente porque não tinha como se expandir. Ele está incrustado entre as montanhas. E com a chegada da Estrada de Ferro Vitória Minas, em 1905,
O pessoal de Demetrio Ribeiro, a maioria foi se deslocando para trabalhar na companhia Estrada de Ferro Vitória Minas. E Demetrio Ribeiro ficou paralisado, naquilo que está até hoje. É um lugar que tem muita história, muita cultura, um povo muito inteligente, né? Várias autoridades, né, nasceram aqui em Demetrio Ribeiro. Este sobrado foi construído em 1920 pelo imigrante italiano Faustino Antônio, que chegou aqui na região em 1891. Construiu uma casa ao lado e posteriormente fez este sobrado, que naquela época funcionava como um mini hospital. E sempre havia aqui dois médicos, Dr. Elísio Modenese e Dr. Bandeira, que tratava pela população toda dessa região. E aqui ao lado havia um outro casarão muito bonito, que foi inaugurada a fábrica de cerveja Super Ártica em 1908. E na década de 50 ele foi demolido. A fábrica de cerveja Super Ártica, né, funcionou até 1929. Com o fechamento da importação, não tiveram mais condição de produzir a famosa cerveja Super Ártica. Aí parou a fábrica. Foi demolida na década de 50. Da famosa fábrica de cerveja Super Ártica, atualmente existe somente este resto de alicerce em pedras. Aqui também havia farmácia e drogaria popular. E ao lado havia um ateliê fotográfico, que era de um dos filhos de Faustino. Aqui também trabalhou como dentista Luiz Faustini, um amigo da família Baroni. Inclusive seu filho, que é o Paulo Itácio Faustini, hoje é médico em Cachoeira de Itapemirim, que nasceu em Demetrio Ribeiro. A família Faustini, proprietária deste casarão, residiu aqui até 1940 e posteriormente vendeu para o nosso amigo Vitório Guzzo, que veio com a família para cá, procedente de Saúna, para fabricar a cachaça Sonhadora. Este velho alambique fabricava cachaça Sonhadora, cujo proprietário era o famoso ferreiro Vitório Guzzo. Este sobrado, que está em pleno estado de conservação, foi construído em meu avô em 1926. Embaixo era comércio e em cima dormitório dos empregados. E era aquela casa que parecia uma classe. Era venda, era armazém. Depois que acabou tudo, dono era o Barrone aqui. Ela tinha na frente 1, 2, 3 portas. A gente fechou uma, ficou 2,5. Porque senão os outros diziam que estava continuando a mercearia, né? E nós fomos aumentando ela, fizemos essa daqui 42 metros quadrados, fizemos outra cozinha, banheiro, né? Então, graças a Deus, a gente se colocou aqui e está muito satisfeito. Olá, sejam bem-vindos ao Casarão dos Violinos. Essa casa foi construída na década de 20 pela família da Ross, Sr. Pedro da Ross e Sra. Ângela da Ross, e depois passou para outras duas famílias. Eu adquiri ela há 22, 23 anos atrás, da família Nardi. Sejam bem-vindos. Eu nasci no Rio Grande do Sul, muito cedo fui morar no exterior, fui morar na Inglaterra, e quando eu resolvi voltar ao Brasil, eu, por um acaso, por uma coincidência, conheci o Casarão, essa casa que eu adquiri 3 meses depois que eu conheci, e comecei a restaurar a casa, comecei pelas portas e janelas, e depois o telhado, e contratei 2 pessoas aqui da região para trabalhar comigo, uma cozinheira e um garoto para confeccionar os arcos, e chegamos a produzir muitos arcos de violino nessa casa. Durante uns 16 ou 17 anos funcionou aqui uma empresa de produção de arcos para violino, viola e violoncelo. Essa casa, que foi construída em 1920,
1920, 1922, ela estava assim, em péssimo estado de conservação. A avaliação que a gente faz é que se eu não tivesse começado a restaurar ela, mais 2 ou 3 anos ela ia começar a ruir. E muitas pessoas disseram que eu era maluco gastar com uma casa que era melhor colocar para baixo e construir outra que eu gastaria menos. Mas eu fiz aquilo que eu tinha vontade. Quando eu cheguei aqui eu me apaixonei por essa vila de Demétrio Ribeiro e eu fiz o que eu tinha vontade de fazer. Eu restaurei a casa, a fachada igualzinha como era no passado, respeitando. Infelizmente não conseguimos preservar o segundo andar, o piso, que era todo de madeira, e na época já faltava partes, e era utilizado para secar café, para ter uma ideia. Então estava muito podre. A gente acabou fazendo uma terceira etapa de reformas, né? Mas a fachada foi preservada e hoje, até hoje, a gente procura fazer as intervenções de forma bem coerente, né? Gostaria muito que a vila de Demétrio Ribeiro fosse tombada, é uma vontade minha e de algumas pessoas, né? Espero que isso um dia venha a acontecer. Do casarão, que eu posso dizer que ele foi construído por Pedro da Rosa e Ângela da Rosa, esse casal que era muito à frente para sua época, principalmente a Ângela da Rosa, que ia para São Paulo comprar tecidos, viajava pelo Brasil, provavelmente até para fora do Brasil, não sei. E existem alguns relatos, né, que era uma mulher muito ativa e muito à frente do seu tempo. E eu acho que o que a gente fez aqui deu continuidade a uma sobrevida a essa casa. Eu acho que ela ficaria contente, né? Eu sei que os descendentes gostam, tanto que às vezes vêm visitar. É impressionante a quantidade de pessoas que chegam durante a festa da comunidade italiana que tem aqui todo ano e me falam: nossa, eu já morei aqui, ou meus avós moraram aqui, meu pai mora. Mas é tanta gente que já morou aqui, né, que eu fico contente de poder ajudar a preservar essa parte da história do Espírito Santo, do Brasil. Pois foram aqui que os imigrantes italianos chegaram, né? No mesmo período que os meus antepassados chegaram no Rio Grande do Sul, alguns ficaram aqui. Muitos são das mesmas famílias, as mesmas famílias que tem aqui, tem na Serra Gaúcha, de onde eu sou natural. Então, assim, mesmo não sendo daqui, eu me sinto muito parte da história de Demétrio Ribeiro. A família morava a aproximadamente 800 metros de Demétrio, no casarão que eu vou te mostrar no livro. É um casarão, um dos casarões da arquitetura da época da imigração, que foi assim um período riquíssimo da arquitetura do Brasil. Quer dizer, porque Demétrio Ribeiro é ainda como poderia dizer, uma relíquia dessa arquitetura. Você vai ver lá casas feitas inteiramente de pedra. E eu fiz uma revelação aqui no livro, porque eu fiquei procurando informações como que aqueles italianos chegando aqui, que não tinha ferramenta, não tinha nada, como é que eles puderam fazer aquelas casas de pedra. Aí eu acabei descobrindo, na minha própria casa lá, que eu tenho uma casa que tem uma parede de pedra, eu descobri de onde que vieram aquelas pedras. Elas vieram do rio. As pedras eram retiradas do rio, com uma marreta eles quebravam a pedra e faziam 2 faces, aí colocavam as pedras e as faces iam fazendo. Você pode observar que todas as pedras das paredes, elas são pedras roladas do rio. Porque não havia como você ir numa pedreira e tirar pedaços de uma pedreira, porque não tinha forma de como quebrar, não tinha pólvora, não tinha dinamite, não tinha perfuratriz, não tinha nada. Então você tinha que aproveitar uma pedra que já era de um tamanho possível de ser quebrado apenas com uma marreta. E foi assim que eles fizeram esses casarões extraordinários.
Alguns já se perderam, mas ainda existe uma quantidade de casarões lá muito grande. Nós perdemos, por exemplo, o casarão do Baroni, que era um casarão maior do que o dos Violinos. Ele foi aos poucos caindo, a cobertura se danificou e foram caindo. Mas nos arredores de Demétria que existem os grandes casarões. Tem o do Faustini, que fica para o norte, você sai na rua Guilherme Baroni, entra na Vitório Guzzo e sobe um quilômetro mais ou menos, tem um casarão lá extraordinário. O nosso, aquele que nós moramos, um outro que tem lá, que era da família Jacomini, são casarões preservados, mais ou menos preservados. Poderiam estar melhor, se houvesse um incentivo do próprio município ou do estado em, sei lá, em tombar esse patrimônio. É um patrimônio histórico. Patrimônio histórico que merece ser preservado, porque aí ainda reside, vamos dizer assim, a lembrança daquele povo que veio da Europa, né, como quem vinha para um paraíso, uma terra prometida, e chegaram aqui, não era uma terra tão prometida assim, não era um paraíso tão bonito assim, enfrentaram aqui doenças e a floresta, né, e tal. Mas fizeram isso aí. Os casarões estão lá como testemunhos de uma história e de uma memória. E que eles permaneçam, porque eles são a nossa própria história.